Muito obrigado, eu te agradeço. Vamos seguir. Para eu ser responsável na informação, eu vou fazer o seguinte, eu vou capturar a tela e vou mostrar para você o que eu estou comentando, que foi a chamada do vídeo. Estou fazendo essa captura de tela, a primeira coisa que eu vou mostrar para você então é a reportagem do macaco. Dá uma olhada aí, ó. Macaco joga videogame graças a implante Neuralink de Elon Musk. Elon Musk é da cientologia. Cientologia é um satanismo disfarçado, né? Tem toda essa questão da ufologia, que eu já dei uma pincelada aqui para vocês. Na verdade, pessoal, já comentei com vocês algumas vezes. Vamos lá, ó. O bilionário Elon Musk afirmou em um bate-papo com seguidores que a Neuralink, empresa que criou para desenvolver uma interface entre o cérebro humano e as máquinas, conseguiu fazer o macaco jogar videogame usando apenas o pensamento. Então, o que era filme agora é realidade, né, pessoal? Segundo o Elon Musk, que além de fundador e CEO da empresa, o animal não é um macaco infeliz. Ou seja, o que ele está falando aqui? Que as pessoas vão ser muito felizes. Isso a DARPA já faz, outras empresas já fazem também com implantes em cérebro humano, né, beneficiando alguns seres humanos, e o Dragão está fazendo isso, né, o Xing Ling está fazendo isso também. Mas o Elon Musk está trabalhando com uma startup, uma empresa privada. Nem dá para ver onde o implante foi colocado, no caso do macaco, afirmou. Um dos objetivos da Neuralink seria fazer com que 2 macacos pudessem jogar Pong mental. Eu não sei que jogo é esse, deve ser, sei lá o que jogo é esse. Um com o outro. Isso seria muito legal, disse o executivo. Infelizmente o CEO não deu mais detalhes sobre quais tipos de jogos o macaco consegue jogar, nem quão eficiente ele é nessa tarefa em relação a um animal sem um implante. A interface neural foi desenvolvida pela Neuralink, é descrita por Musk como sendo um Fitbit para seu cérebro. Ele tem o tamanho de uma moeda e pode ser implantado com apenas uma pequena cicatriz na cabeça, escondida sobre o cabelo. O implante poderia ser feito em questão de 1 hora com um robô de precisão, sem necessidade de anestesia geral. E aqui a matéria vai mostrar o tipo de implante do tamanho de uma moeda, e no dia que ele fez o lançamento eu fiz uma live aqui pro pessoal no canal. Você pode resgatar esse vídeo para você se inteirar, se você não está por dentro ainda desse implante cerebral que a empresa do Elon Musk está divulgando. Então, pessoal, vou voltar aqui para vocês. É o seguinte, isso daqui tem uma implicação técnica, científica, de engenharia muito grande. Nós estamos falando de um avanço do conhecimento e da ciência muito grande no campo na neurociência mesmo, né? E eu vi, inclusive, uma reportagem de um neurocirurgião britânico, conceituado, respeitado no mundo inteiro, falando que isso é uma bizarrice, que o cérebro humano é muito complexo e não dá para brincar de Deus nessa situação, porque as consequências podem ser seríssimas. Está sendo desenvolvido, né, a gente não é bobo nisso, na mão da engenharia militar, para poder aprimorar os soldados que já são modificados geneticamente para serem mais resistentes a doenças, a serem mais altos, mais fortes, correrem com mais habilidade. Não só os exoesqueletos, né, não só estruturas de fibra de carbono, outros materiais ainda mais resistentes e mais alternativos que são acoplados aos soldados. De melhoramento genético, de melhoramento ósseo, né, e de aprimoramento através de dispositivos acoplados ao corpo. Então, temos aqui um limite ético, uma fronteira ética sendo rompida. Quando ele apresentou os 3 porquinhos, né, de modo até irônico, 3 porquinhos, e ele agora falando do macaco, quer dizer, deve ter outros animais, outros experimentos que ele está mostrando esse aprimoramento do ser humano. Um dos argumentos dele, uma das falas, uma bola que ele levantou, é que as pessoas poderiam fazer um download, poderiam baixar uma música só pelo pensamento. Quero baixar uma música e por aí vai. Existem projetos, inclusive, de celular por ressonância óssea, né? Então você não precisa mais pegar o celular, ter um implante cerebral e por ressonância óssea você consegue fazer a comunicação. Isso é um projeto já real, você pode dar uma consultada nisso, você vai ver que não é viagem da minha cabeça. Eu vou mostrar para você então, eu vou mostrar outra matéria, retomo com você e falo sobre a parte escatológica, sobre o transhumanismo, sobre a imagem da besta e sobre a marca da besta também. Rede neural líquida do MIT se adapta a situações inesperadas. Voltando para aqui para você, esse é o grande desafio da inteligência artificial, é a espontaneidade, são as expressões, é o raciocínio adaptando-se a situações inesperadas. Por exemplo, lembra da Sofia?
que é aquele humanoide que tem cidadania da Arábia Saudita, que consegue se comunicar, tem 26 expressões faciais, consegue reagir. Tem até uma entrevista dela com aquele ator bem legal, o Will Smith. Lembra de uma entrevista que tem dela com o Will Smith, e o Will Smith brincando e ela reagindo e tal. Então isso daqui é um avanço muito grande para essa sociedade transhumanista, para essa sociedade sem Deus, e para isso que eles clamam e pedem, né, para uma vida eterna, desse ser humano aprimorado, porque o ser humano que Deus criou é muito problemático e é finito. Eles querem um ser humano infinito através da tecnologia. Vamos dar uma olhada aqui então, voltar para a tela. A matéria diz o seguinte, pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, desenvolveram um tipo de rede neural que consegue aprender mesmo após a fase de treinamento. Os algoritmos flexíveis, chamados de redes líquidas, mudam suas equações para se adaptar continuamente a novas entradas de dados. De acordo com os cientistas, esse tipo de inteligência artificial pode ajudar na tomada de decisões com bases em fluxos de dados que mudam com o tempo, incluindo aqueles envolvidos em diagnóstico médico, mercado financeiro, direção autônoma e etc. Este é um caminho a seguir para o futuro do controle de robôs, processamento de linguagem natural, processamento de vídeo, qualquer forma de processamento de dados em séries temporais, afirma o cientista de aprendizado da máquina no Laboratório de Ciência da Computação e Inteligência Artificial, Rami Hassani, principal autor do estudo. Aqui a matéria vai se continuar, que a matéria, inclusive, essa tecnologia foi inspirada num tipo de verme que só possui 302 neurônios, mas consegue se adaptar muito bem, né? Tem um sistema nervoso muito pequeno, mas consegue se adaptar muito bem. Ele consegue responder muito bem a situações inesperadas, e foi desse verme que eles tiraram a inspiração para algo mais complexo, dessa inteligência artificial líquida. Ou seja, é uma inteligência artificial que era o grande desafio de um robô que consegue reagir aos comandos e consegue raciocinar autonomamente, consegue se adaptar a algumas situações. Isso, para mim, está ligado, inclusive, se você lembrar aqui, existem vídeos, postagens, eu comentei isso com você também, de robôs sendo adorados como Deus, e um engenheiro da Google, que criou o carro autônomo da Google, trabalhou na Uber também, para o carro autônomo da Uber, ele criou uma religião chamada inteligência artificial. O Deus dessa religião era a inteligência artificial, que ele falou que vai ser o Deus do próximo século. Então você pensa que, inclusive, um instrumento maravilhoso para o homem da iniquidade, para o tempo da opressão, para o tempo da ditadura digital, e para o tempo da perseguição, vai ser a perseguição através dos dados, né, das infovias, vai ser através do grande Big Data, que reúne todas as informações das pessoas nas redes sociais, dados pessoais, etc. Eu não estou falando de um futuro caótico, o que eu estou falando para você é te apresentando uma tecnologia, e agora nós estamos entrando num campo aqui de análise escatológica. Daniel capítulo 12 fala dessa evolução da ciência para os fins dos tempos. Então, se nós quisermos entender em que momento nós estamos do tempo escatológico, nós estamos no tempo do fim, porque nós estamos vendo a evolução da ciência. Como em todo o período da história, a ciência evoluiu e o homem ficou admirado ou abismado, ou ficou muito assustado. No nosso caso, nós não estamos só olhando para a evolução da ciência e pegando o ponto de vista religioso e criticando a ciência dizendo que é o fim. Nós estamos vendo a ciência criando um ser humano ou preparando o ser humano para a eternidade. E a gente sabe que a eternidade só vem através de Jesus Cristo, porque Jesus veio para nos devolver o caminho da eternidade. Portanto, esse corpo biológico, esse corpo aqui, ele é finito. Mas todo aquele que crê em Jesus vai receber um corpo glorificado, e às vezes as pessoas conseguem mais facilmente se apegar a uma tecnologia futurista do que acreditar na palavra de Deus, na palavra genuína e verdadeira. E a palavra genuína e verdadeira diz que no fim dos tempos os homens se fariam oposição a tudo que se refere a Deus, construiriam imagens dos seus próprios deuses, imagens de si mesmo. Inclusive a Bíblia diz que será como nos dias de Noé, como nos dias de Ló. Né? As pessoas vão adorar a tudo quanto é tipo de coisa, mas vão se revoltar contra Deus. Inclusive no Apocalipse, por causa dos males, das chagas, das pragas, dos selos, as pessoas se revoltariam contra Deus e espraguejariam os céus. Então a humanidade está se preparando para ser eterno, né? Eterno segundo a concepção deles, porque ninguém vai fugir do juízo
do Criador. Ninguém vai fugir. Portanto, pessoal, o que eles estão provando aqui, é a grande barreira que eles querem romper, é essa, é a barreira da limitação de como uma inteligência artificial ou de como um robô pode reagir nessas situações inesperadas, como essas sinapses, né, essas redes neurais independentes, autônomas, que ele chamou de líquida, consegue reagir, mesmo sendo pequena, como esse verme que inspirou a criação disso aqui. Então, unindo isso ao implante cerebral do Elon Musk, que já tem outras empresas aí de tecnologia militar, como a DARPA, e assim por diante, de empresas privadas nos Estados Unidos, no Dragão, na Rússia, que já trabalham os humanoides, que já trabalham os robôs para reagir no campo de guerra, cachorro, vaca, né, que são robôs e reagem e seguem algum comando, mas não são independentes, não raciocinam. O que eles estão fazendo é exatamente isso agora. Vou lembrar você que a Bíblia fala sobre a imagem da besta, que deu poder à besta para poder falar. Eu agradeço então a sua